Olá, bom dia, graça e paz. Nesse dia lindo, domingo, Dia das Mães, eu quero já iniciar aqui dando as boas-vindas para você que está aqui e para você que é mamãe. Parabéns, felicidades nesse dia e em todos os dias, porque uma mãe nunca deixa de ser mãe, mesmo que os filhos casem, né? Até quem não gera dentro do seu ventre tem o poder de gerar fora e ser mãe. Nós mulheres temos esse dom que Deus nos deu, juntamente com Ele, né? Porque sozinhas nós não podemos fazer nada, mas juntamente com Ele, de também gerar. Então, quero já iniciar dando parabéns e felicidades a todas as mamães. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Sabrina Trombin. Nós estamos aqui para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia diariamente. Estamos aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, você está assistindo a live gravada, que acontece todos os dias ao vivo no meu Instagram, e depois eu subo para cá, às vezes começo da tarde, meio da tarde, noite, às vezes no outro dia. Então, por isso, você precisa ativar o sininho para receber a notificação do momento que essa live sobe. E também se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Então, vamos orar para a gente iniciar. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Zenoir. Pai, muito obrigado por mais um dia. Louvado é o Senhor. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam nessa manhã, Pai. Obrigado porque a nossa alegria está no Senhor, a nossa força está em Ti, Senhor. A razão da nossa vida está em Ti, Senhor. Pai, eu oro nesse dia para que o Teu amor venha nos preencher de uma forma como nunca antes, Pai. Que nós venhamos compreender, Senhor, a altura, a largura, a profundidade do Teu amor por nós. Em nome de Jesus eu oro que o Senhor nos envolva com graça, nos dê sabedoria, entendimento e discernimento da Tua palavra, da Tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco de forma personalizada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. A gente está lendo 1 Reis. E o capítulo que a gente vai hoje é o 5. 1 Reis, capítulo 5. Ontem a gente viu aqui a sabedoria de Salomão, né, filho do rei Davi, que assumiu o reinado, o quanto que ele era sábio e próspero. Ele pediu para Deus sabedoria e Deus deu a ele prosperidade, né? Deu muitas riquezas, ele se tornou uma atração mundial. As pessoas de vários lugares iam até ele para aprender com ele se tornou um mentor e ele também é aquele que iria construir então o templo para o Senhor. Davi queria construir um templo para o Senhor e o Senhor disse para Davi: não, eu vou construir uma casa para você, não vai faltar filhos na sua geração, na sua descendência para sentar no trono. Eu construirei uma casa para você. E depois, então, os seus filhos construirão uma casa para mim. Então, isso aponta para Jesus, né? Isso aponta também aqui para Salomão, que vai construir um templo, mas aponta para Jesus, que é filho de Davi, é da descendência de Davi, que construiu, então, a igreja, nós que somos casa, morada de Deus. Mas tudo aqui no Antigo Testamento aponta para o Novo, então nós vamos ler aqui para compreender todo esse contexto. Capítulo 5, preparativos para a construção do templo. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido fiel aliado de Davi. Quando soube que Salomão, filho de Davi, tinha sido ungido como novo rei de Israel, Hirão mandou representantes para cumprimentá-lo. Salomão enviou esta mensagem a Hirão: você sabe que meu pai Davi não pôde construir um templo de honra ao nome do Senhor seu Deus, por causa de muitas guerras que as nações vizinhas
travaram contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu paz em todas as fronteiras. Não tenho inimigos e tudo vai bem. O reinado de Salomão foi um desfrute de tudo aquilo que o seu pai Davi conquistou. Foi um tempo de paz e prosperidade. Foi o melhor tempo para o povo de Israel até então. E isso aponta, gente, para o milênio, tá? Salomão é uma figura de Cristo. E esse tempo de paz que ele diz aqui, ó, não tenho inimigos e tudo vai bem, né? O Senhor me deu paz. Ele aponta para o milênio, para algo que vai acontecer ainda, que é o tempo onde Jesus vai reinar na terra por 1000 anos de paz. Verso 5. Por isso, planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai, Davi. Pois o Senhor lhe disse: seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo em honra ao meu nome. Portanto, peço-lhe que ordene que cortem para mim cedros de Líbano. Meus servos trabalharão ao lado dos seus e pagarei aos seus servos o salário que você pedir. Como bem sabe, ninguém aqui corta madeira como vocês, sidônios. E olha só o que Salomão faz aqui. Salomão, então, pede ajuda de Irão, esse rei de Tiro, que era um gentil, não era uma pessoa do povo de Deus, né? E isso aponta para a igreja, isso aponta para nós. Verso 7. Irão ficou muito contente quando recebeu a mensagem de Salomão e disse: louvado seja o Senhor neste dia, pois deu a Davi um filho sábio. Para ser rei desta grande nação. Então enviou esta resposta a Salomão: recebi sua mensagem e fornecerei toda a madeira de cedro e de cipreste que precisar. Meus servos levarão as toras das montanhas do Líbano para o mar Mediterrâneo. Ali colocarão as toras em balsas e as farão flutuar ao longo da costa até o lugar que você escolher. Ao chegar, desembarcaremos as toras e seus servos as levarão. O pagamento poderá ser feito com alimentos para meu palácio. Assim, Irão forneceu toda a madeira de cedro e de cipreste que Salomão desejava. Em troca, Salomão lhe envia um pagamento anual de 20.000 cestos grandes de trigo para o consumo de sua corte e 20.000 tonéis de azeite puro de oliva. O Senhor deu sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. E Irão e Salomão fizeram um acordo de paz. Então, Salomão convocou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Enviou-os ao Líbano em grupos de 10.000 por mês, de modo que cada homem passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão era encarregado desses trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 chefes que supervisionavam as obras. Por ordem do rei, eles extraíram grandes blocos de pedra de alta qualidade e os modelaram para o alicerce do templo. Homens da cidade de Gebal ajudaram os construtores de Salomão e Irão e prepararam a madeira e as pedras para o templo. Amém? Olha quantas pessoas envolvidas na construção desse templo, gente. Vamos agora para o próximo capítulo. 1 Reis. Deixa eu colocar aqui. Sempre que eu vou escrever o Reis, vem um T na frente. Capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6. Salomão constrói o templo. É interessante aqui que quem vai fornecer a madeira é um gentil, né? E a madeira fala de nós.
da natureza humana. Fala daqueles que eram muitos, né? Muita madeira que veio de fora para a construção do templo. E isso aponta para nós, que não éramos do povo de Deus e agora somos casa, morada de Deus. Sensacional, né? Salomão constrói o templo. No mês de Ziv, o segundo mês durante o 4º ano de seu reinado, Salomão começou a construir o templo do Senhor. Isso ocorreu 480 anos depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão da terra do Egito. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento e 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. A sala de entrada da frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e se projetava 4,5 metros à frente do templo. Salomão também fez janelas com grandes e molduras por todo o templo. Junto às paredes externas do edifício, nas laterais e nos fundos, ele construiu um anexo com salas. Esse anexo tinha 3 andares. O andar de baixo media 2,25 metros de largura, o segundo andar media 2,7 metros de largura e o terceiro 3,15 metros de largura. As salas eram ligadas às paredes do templo por vigas apoiadas em saliências nas paredes. Por isso, as vigas não eram inseridas nas paredes em si. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira. Olha que interessante isso. Ó, eu vou ler de novo, isso aqui é muito interessante, gente. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta de ferro no local da construção. Gente, isso aqui é sensacional. Marca isso aqui. Olha só, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui, o Senhor vai dizer que nós também somos como pedras vivas, né? E como pedra é pontuda, pedra precisa ser lixada, a gente precisa ser lixado, né? A gente precisa ser tratado. E aqui, lembra que eu falei que esse templo aponta, né, pra gente, né? Que é a casa de Deus, esses 1000 anos de paz. Essas pedras, elas eram talhadas e lixadas e preparadas lá na pedreira. Quando eles juntavam, não tinha barulho, elas já estavam prontas. Isso fala de avivamento. Isso fala de um tempo aonde o Senhor vai estar preparando cada pessoa em cada canto do mundo, nós estamos nesse momento. Nós estamos nesse momento sendo lixados, sendo preparados. E vai chegar o tempo em que o Senhor vai unir todo mundo e todo mundo vai ter um só clamor, uma só voz, um só desejo. Não vai haver barulho de martelo, né? Não vai precisar mais lixar ninguém. Fala de uma igreja gloriosa. Fala da igreja que o Senhor vai vir buscar, uma igreja já preparada. Uma igreja que está com um caráter lixado, preparado. Oh, meu Deus. Verso 8. A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo. Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar e outro lance de escadas que ia do segundo para o terceiro andar. Uma vez concluída a estrutura do templo, Salomão colocou um forro de vigas e tábuas de cedro. Além disso, construiu um anexo com salas junto aos lados do edifício, ligado às paredes do templo por vigas de cedro. Cada andar do anexo media 2,25 metros de altura. Então, esta mensagem do Senhor veio a Salomão. Quanto a este templo que você está construindo, se seguir todos os meus decretos e estatutos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei a promessa que fiz a seu pai Davi. Habitarei no meio dos israelitas e jamais abandonarei meu povo
e Israel. Marca aí, né, gente? Porque isso aqui é uma promessa do Senhor. Deixa eu marcar aqui. Verso 14. O interior do templo. Assim, Salomão terminou a construção do templo. Todo o interior, desde o piso até o teto, foi revestido com madeira. Revestiu as paredes e o teto com tábuas de cedro, e para o piso usou tábuas de cipestre. Na parte de trás do templo, separou um santuário interno, o lugar santíssimo. Esse santuário interno media 9 metros de profundidade e era revestido com cedro do piso ao teto. O salão principal do templo, fora do lugar santíssimo, media 18 metros de comprimento. Em todo o interior do templo, tábuas de cedro cobriam atentamente as paredes de pedra, e as tábuas eram enfeitadas com entalhes de frutos e flores abertas. Ele preparou o santuário interno na parte de trás do templo, onde seria colocada a arca da aliança do Senhor. Esse santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 9 metros de altura. Revestiu com ouro puro o interior do santuário e também o altar de cedro. Depois, Salomão revestiu com ouro puro o interior do restante do templo e fez correntes de ouro para a entrada do lugar santíssimo. Assim, terminou de revestir com ouro o interior de todo o templo, incluindo o altar do lugar santíssimo. Fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um media 4,5 metros de altura, e os colocou no santuário interno. As asas abertas de cada querubim mediam de uma ponta a outra 4,5 metros e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Os 2 querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho. Cada um media 4,5 metros de altura. Ele os colocou lado a lado no santuário interno do templo. Suas asas abertas iam de uma parede a outra, enquanto as asas internas se tocavam no meio da sala. Revestiu os 2 querubins com ouro, enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Revestiu o piso do santuário e do salão com ouro. Para a entrada do santuário interno, fez portas de 2 folhas de madeira de oliveira e batentes de 5 lados. Essas portas de 2 folhas eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. As portas, incluindo os enfeites de querubins e palmeiras, foram revestidas com ouro. Depois, para a entrada do templo, fez batentes de 4 lados de madeira de oliveira. Fez também 2 portas articuladas de cipestre, cada uma com dobradiças que permitiam dobrar uma folha sobre a outra. Essas partes eram enfeitadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas e eram completamente revestidas com ouro. As paredes do pátio interno foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedras cortadas. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, durante o 4º ano do reinado de Salomão. A construção toda foi completada no 8º mês, no mês Bul, durante o 11º ano de seu reinado. Portanto, a construção do templo levou 7 anos. Gente, vocês viram como tudo foi feito de madeira e revestido com ouro? Essa madeira fala da natureza humana e o ouro fala da natureza divina, aquilo que precisa nos revestir, porque tudo isso aqui aponta para nós, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós, né? E o Espírito Santo nos reveste, esse ouro aqui que precisa nos revestir. Deixa eu ver aqui, gente, que hora é, se a gente vai conseguir seguir lendo mais um capítulo.
Eu vou ler mais um capítulo, o capítulo 7. Ele é grandinho, mas a gente vai rapidinho. 1 Reis, capítulo 7. Vamos lá? Vamos juntos? Salomão constrói seu palácio. Salomão também construiu para si um palácio e levou 13 anos para terminá-lo. Um dos edifícios que Salomão construiu se chamava Palácio da Floresta do Líbano. Media 45 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Nele havia 4 fileiras de colunas de cedro com grandes vigas de cedro assentadas sobre as colunas. O teto do salão era de cedro e ficava acima das vigas, que eram sustentadas por colunas. Havia 45 vigas dispostas em 3 fileiras com 15 vigas em cada uma. Em cada lado do longo salão havia 3 fileiras de janelas, uma de frente para a outra. Todas as portas e suas vergas tinham batentes retangulares e eram dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Salomão também construiu o salão das colunas, que media 22,5 metros de comprimento e 13,5 metros de largura. Tinha na frente uma varanda com colunas e uma cobertura acima delas. Salomão construiu ainda a sala do trono, conhecida como o Salão do Julgamento, onde se sentava para ouvir as questões a serem julgadas. A sala era revestida de madeira de cedro desde o piso até o teto. A residência onde ele morava ficava em torno de um pátio atrás do Salão do Julgamento e era construída da mesma forma. Ele também construiu uma residência semelhante para a filha do faraó, com quem havia se casado. Todos esses edifícios foram construídos com grandes blocos de pedra de alta qualidade, cortados na medida exata de todos os lados do alicerce até o beiral do telhado, desde o lado externo até o grande pátio. Algumas das grandes pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,6 metros. Por cima dos alicerces foram colocados blocos de pedra de alta qualidade, cortados sob medida, e vigas de cedro. As paredes do grande pátio foram construídas com uma camada de vigas de cedro entre cada 3 camadas de pedra cortadas, como as paredes do pátio interno do templo do Senhor, com sua sala de entrada. Verso 13, os utensílios do templo. O rei Salomão mandou que viesse de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era israelita por parte de mãe, uma viúva da tribo de Naphtali, e seu pai, originário de Tiro, havia sido artífice em bronze. Hirão era extremamente hábil e talentoso em qualquer obra em bronze e veio realizar todo o trabalho com metais para o rei Salomão. Hirão fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,1 metros de altura e 5,4 metros de circunferência. Para o alto das colunas, fundiu capitéis de bronze com 2,25 metros de altura cada um. Cada capitel era enfeitado com 7 conjuntos de correntes entrelaçadas. Para enfeitar os capitéis no alto das colunas, fez 2 fileiras de romãs ao redor desses conjuntos de correntes. Os capitéis no alto das colunas da sala de entrada tinham forma de lírios e mediam 1,8 metros de altura. Nos capitéis das 2 colunas havia 200 romãs dispostas em 2 fileiras, perto da superfície arredondada e do conjunto de correntes entrelaçadas. Hirão colocou as colunas na entrada do templo, uma à direita e outra à esquerda. A que estava à direita deu o nome de Jaquim, e a outra, à esquerda, deu o nome de Boaz. Os capitéis no alto das colunas tinham a forma de lírios, e assim foi terminada a obra das colunas. Depois, Hirão fundiu um grande tanque redondo que chamaram de mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência.
Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de frutos decorativos. Havia cerca de 20 frutos por metro em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. Gente, não sei vocês, mas eu fico aqui viajando, tentando imaginar, né, tudo isso. Que lindo! Que excelência nos detalhes. A excelência fala, né? Os detalhes apontam, né? A excelência denuncia a essência de cada um. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura e sua borda se projetava para fora, como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 42.000 litros de água. Irão também fez 10 bases móveis de bronze para levar água. Cada uma media 1,8 metros de comprimento, 1,8 metro de altura e 1,35 metro de altura. Foram construídos com painéis laterais presos com travessões. Tanto os painéis como os travessões eram enfeitados com entalhes de leões, bois e querubins. Acima e abaixo dos leões e bois havia guirlandas decorativas. Deixa eu botar. Cada uma das bases tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Nos cantos das bases havia suportes para as pias de bronze. Os suportes eram decorados de cada lado com entalhes de guirlandas. Na parede superior de cada base havia um encaixe redondo para a bacia. Projetava-se 45 centímetros acima da parte superior da base como um pedestal redondo, e sua abertura tinha 67,5 centímetros de um lado ao outro. Do lado de fora era enfeitada com entalhes de guirlandas. Os painéis das bases eram quadrados e não redondos. Sob os painéis ficavam as 4 rodas ligadas aos eixos que haviam sido fundidos como parte da base. As rodas tinham 67,5 centímetros de diâmetro e eram semelhantes às rodas dos carros de guerra. Os eixos, os raios, aros e cubos das rodas eram todos de bronze fundido. Em cada um dos 4 cantos da base havia alças, que também eram fundidas como parte da estrutura. Em volta da parte superior de cada base havia uma borda com 22,5 centímetros de largura. Os suportes nos cantos e os painéis laterais eram fundidos com a base, como se fossem uma só peça. Entalhes de querubins, leões e palmeiras enfeitavam os painéis e os suportes nos cantos e em todos os espaços disponíveis, e havia guirlandas ao redor de tudo. As 10 bases tinham todos os mesmos tamanhos e foram feitas iguais, cada uma fundida no mesmo molde. Irão também fez 10 pias menores de bronze, uma para cada base móvel. Cada pia media 1,8 metros de diâmetro e tinha capacidade para cerca de 840 litros de água. Meu Deus, sensacional. Ele colocou 5 bases do lado sul do templo e 5 do lado norte. O grande tanque de bronze chamado Mar foi colocado perto do canto sudeste do templo. Também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim, Irão terminou tudo o que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, as 4 romãs penduradas nas correntes nos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas. As 10 bases
móveis para levar água com as 10 pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás e as tigelas. Hirão fez todos esses objetos de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em moldes de barro no Vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão não pesou todos esses objetos, porque eram muitos. O peso do bronze não podia ser medido. Salomão também fez toda a mobília do templo do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro para os pães da presença, os candelabros de ouro maciço, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao lugar santíssimo, os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos de ouro, os baldes pequenos, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres, os incensários, todos de ouro maciço, as dobradiças das portas de entrada para o lugar santíssimo e do salão principal do templo, revestidas com ouro. Assim, o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor. Então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo do Senhor. Uau! Sensacional! Que obra! Que obra! Vocês estão vendo, gente? Que obra! Imaginem nós, né? Olha a obra que Deus tem que fazer em nós. Olha quanta coisa para ser lapidado, né? Para ser revestido, para ser polido, né? Pelo ouro fino que vem do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para que o Senhor habite em nós. Então, olha só que coisa mais linda isso. Tudo isso aponta para um templo, que sou eu e você. Nós somos o templo do Senhor. Todo o Antigo Testamento, tudo isso aponta para o Novo Testamento. Tudo isso aqui era muito lindo, muito maravilhoso, mas tudo isso foi destruído. Tudo isso foi destruído. E o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, ainda que seja todo revestido de ouro. Toda essa madeira aqui fala da nossa natureza humana. E esse ouro fala da natureza divina. Fala do revestimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Lindo demais, né? Vamos orar, gente, porque hoje é dia das mães, né? E todo mundo aí tem compromisso, então vamos orar. E amanhã a gente vai dar sequência, se o Senhor permitir. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Te louvo, Senhor Deus, pelo privilégio que tenho de estar aqui lendo e compartilhando com os meus irmãos a tua palavra, compartilhando essa mensagem, a mensagem, as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, a obra do Senhor, a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Ah, Senhor, como será lindo esse dia que o Senhor encontrará uma igreja gloriosa, uma igreja polida, uma igreja preparada, uma igreja que anseia a tua volta, Senhor. Como será maravilhoso esse dia, Senhor, o dia que não haverá mais choro, que não haverá mais, Senhor, tristeza, mas nós estaremos contigo, estaremos te contemplando face a face, Senhor. Ah, Pai, que nós venhamos estar preparados, que nós venhamos estar nos submetendo ao trabalho do ourife, ao trabalho, Senhor Deus, dos martelos, da lixa, da lima, Senhor, nesse tempo, para estarmos preparados para a tua volta, Senhor, para sermos, Senhor Deus, um vaso de honra para a tua glória, para sermos, Senhor Deus, para a tua glória, vivendo uma vida que te glorifica, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada pessoa que está lendo junto comigo essa palavra e que através de nós outras pessoas possam alcançar esse entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço por todas as coisas. Louvado é o teu nome, exaltado é o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Glória a Deus.
É lindo demais, né? A palavra de Deus é sensacional. Beijo no coração de vocês. Aproveitem esse dia, celebrem e se você puder, vá hoje congregar, vá na igreja mais próxima da sua Bíblia, vá estar com os irmãos, porque é maravilhoso demais. Até, Deus abençoe todos vocês.